Fala pessoal, meu nome é Leonardo Siqueira e esse é o Teco Baixo. Bom, pré-jogo, né? Paranaense 2022, nós temos duas partidas nesse final de semana, né? A primeira partida, então, no sábado, partida decisiva da Divisão Leste, né? O primeiro jogo aí entre Curitiba Lions e Guardian Saints terminou com vitória do Saints, pós tá aqui. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para o pessoal tá dando uma acompanhada. Mas, para resumir um pouco, né, como eu já falei um pouco desse jogo, não quero me delongar muito também, basicamente agora é matar ou morrer, né? O Saints venceu o primeiro jogo na Divisão Leste, é uma melhor de três, então o Lions precisa tirar tudo que tem do seu playbook nessa partida ou ir para casa, né? Eu sempre tenho a impressão que a primeira partida do campeonato e tal, o pessoal dá uma escondida no playbook, mostra poucas jogadas, né? Tentando. Claro, é uma questão de estratégia, né? Segurar um pouco, não mostrar tudo que tem, todas as armas, até porque isso vira estudo. O Lions vai jogar o Brasileirão, a D2 aí no segundo semestre, contra o Saints, inclusive, estão na mesma divisão. Mais pra frente vou estar fazendo um vídeo também aí sobre o Brasileirão, D1 e D2. Vou estar falando também da Liga BFA, tá? Então já se inscreve no canal aí, fica ligado que a gente vai falar sobre isso bastante no segundo semestre, tá? Então é bem provável que o Lions tenha guardado algumas jogadas aí, assim como o Saints com certeza também guardou. A diferença é que o Saints pode continuar guardando, né? Claro, se vencer essa partida é melhor, não precisa de uma terceira, já vai direto para os playoffs, mas para o Lions a questão é um pouco diferente. Então precisa vencer, precisa colocar tudo que tem aí em campo, não dá mais para segurar, né? Porque se perder aí realmente vai para casa. Então é vencer o jogo agora e forçar uma terceira partida para tentar ir para os playoffs, né? E o caminho, na verdade, passa muito pela linha ofensiva, né? O primeiro jogo foi bem complicado aí. O Manzo, como eu já falei, é um bom quarterback, tem boas opções, tem um braço forte, né? Tem uma leitura interessante. Então, só que ele precisa ter os meios para poder agir, para poder fazer o que ele sabe fazer. E para isso, ele precisa de uma OL que dê um pouco mais de tempo para que ele consiga achar os recebedores, né? Esse foi o grande problema aí do primeiro jogo do Lions, né? Sofreu alguns sacks e teve realmente pouquíssimo tempo para poder fazer as suas jogadas. Então eu acredito que isso seja aí o ponto de partida da comissão técnica aí para estar resolvendo os detalhes e podendo chegar no sábado aí, no dia 9, preparado para enfrentar os Saints. Já no lado dos Santos Guardiões, a situação tá bem mais fácil, né? Eu quero começar, na verdade, fazendo aí um meia-culpa, uma errata. No pós do jogo passado, eu falei do Cássio. O Cássio já se aposentou. Eu tava querendo falar do irmão dele, o Arion, tá? Até tinha anotado o nome dele aqui, mas eu tava muito cansado. Que nem eu disse, tô fazendo mudança ainda, tá uma correria. E o meu cérebro puxou o nome do Cássio. Tava escrito no meu papel o Arion, tá? Então fica meu pedido de desculpas pro Arion, que fez uma boa partida, tá? Podem parar de tirar sarro do garoto, coitado. E, enfim. Então, dentro de campo mesmo, a questão pro Saints é mais tranquila, né? Como eu falei, no outro jogo eu esperava mais snaps do Xavier. E no fim das contas, quem fez uma grande partida foi o Leandrinho. Então eu espero que ele esteja voltando para campo, né? Eu gosto muito do Xavier, eu sempre falo aqui, eu acho que ele tem muita cara do Saints, todo esse processo do Saints de crescimento sustentável e tudo mais, né? Que eu já falei muito aí num texto no meu Medium, que eu vou deixar o link aqui também na descrição, tá? Que eu escrevi durante a pandemia sobre esse crescimento sustentável do Saints, sobre
a maneira como eles se relacionam, os atletas e tudo mais, se relacionam com o time. Eu acho que muito disso passa pelo Xavier e acho que ele representa muito esse crescimento. Ele mesmo cresceu muito aí nos anos à frente do Saints. Mas a verdade é que o Leandrinho fez um grande jogo, né? O Leandrinho foi muito bem, foi ele que resolveu o jogo, na verdade, né? Foi ele que fez a diferença, apesar de, como a gente tem falado sempre, muitos erros dos dois lados, muitas faltas, o pessoal muito nervoso, afoito, né, e tal. O Leandrinho foi o cara que conseguiu segurar um pouco mais essa responsabilidade, achar os touchdowns e conseguiu render. Então, como comissão técnica, se eu tivesse por lá, eu provavelmente daria um pouco mais de tempo para ele, para desenvolver um pouco mais e tudo mais. É sempre preciso, a gente fala que em treino é bom com certeza, ter alguém para treinar e ter várias repetições e tudo mais. Mas nada como um jogo que vale alguma coisa para o pessoal ganhar experiência de verdade, né? E talvez seja o caso para o Leandrinho, né? Então eu apostaria, talvez não o jogo inteiro, né? Até porque vamos dizer que o Saints acabe conseguindo um touchdown já no começo do jogo, a situação começa a ficar um pouco mais fácil. Talvez possa fazer até um pouco mais de teste, de playbook mesmo, arriscar umas jogadas um pouco diferentes. Talvez não seja a melhor opção manter o Leandrinho. Mas eu chutaria aí que possa ser uma boa opção de dar um pouco mais de snaps pro garoto. A outra partida, então, domingo, nós temos o maior clássico talvez aí do estado. É uma partida das mais tradicionais do país, inclusive, que é Spiders e Crocodiles, né? E a situação é bem interessante, porque o Spiders então vai ser a última equipe a estrear no estadual desse ano, né? A divisão Elite tem 3 equipes, então lá o Spiders teve a primeira de bye e agora entra já contra o Croco. E é engraçado porque as duas equipes estão em situações bem diferentes, né? Então, para o Croco, uma vitória significa chegar como seed número 1, né, do estadual, vai direto para os playoffs, para a semifinal, e em teoria pegaria na semifinal um confronto um pouco mais tranquilo, certo? No caso do Spiders, vencer não só mostra a força do elenco em si, mas também se coloca numa situação muito boa, porque caso consiga vencer o HP, uma hipotética na segunda partida aí, seria então o Spiders o seed número 1, né? E aí, em teoria, pegaria um confronto um pouco menos complicado na semifinal. Por que eu digo um confronto menos complicado? Porque a seed 2 do estadual, que seria aí a equipe da Elite, que vencer um jogo e perder o segundo, também vai direto para a semi. Mas vai pegar na semi o vencedor da partida de Wild Card, que tem a seed 3, que seria a terceira equipe aí da divisão Elite. Então isso pode complicar um pouco a vida eventualmente de quem chegar ali na seed 2. É claro que a gente sempre fala, não dá para escolher adversário quem quer ser campeão. Mas, né, se você puder evitar pegar um dos times da Elite numa próxima fase, é sempre melhor, é sempre uma escolha que o pessoal tende a querer fazer. Falando dos times, finalmente, então, o Croco tem 2 reforços de peso, né? Tanto o linebacker Jefferson quanto o tight end Atos estavam na seleção na Brasil Monsters Week, na partida contra o HP, por isso não estiveram em campo. E eles já estão de volta e vão jogar, né? Em teoria aí no domingo já os dois estão disponíveis para a comissão técnica. Então, assim, são 2 jogadores que estiveram na seleção, não é pouca coisa, né? Se o Croco vai entrar com os 2 já, se vai talvez revezar um pouco mais, né? A gente sabe, de novo, é uma primeira fase, os 3 times da Elite já estão nos playoffs, então isso pode segurar um pouco, tanto o playbook quanto a comissão técnica tende a poupar às vezes um atleta ou outro. Pode ser que aconteça? Pode. Ainda assim, são 2 atletas que são muito bons e vão estar à disposição aí porque estavam na seleção. Então, são 2 reforços de peso. No caso do Spiders, então, a gente tem um pouco mais de coisa para falar, né? Primeiro, o starter deve ser aí o Julian Anzoateg, o maior quarterback da história da Ilha do Mel, né? É o número 4, é um cara que vem jogando aí como starter há muito tempo, né? Ele já tinha, se eu não me engano, tido alguns snaps na época que jogava no UFPR Legends.
apesar do starter lá por muito tempo ter sido o Candiotto, né? Mas quando teve a fusão aí com os Spiders, o pessoal juntou os elencos, enfim, o Candiotto jogou um tempo como QB ainda, mas rapidamente fez a transição aí para linebacker. E o Julian tem segurado as pontas, né? Ele tem sido sempre muito alvo de críticas, né? O pessoal fala muito dele, fala que não cuida tanto da bola e tudo mais e tal. Eu sou um pouco defensor aí do Julian, sabe? Eu acho que ele é um cara que se esforça muito, é um cara que treina muito. Eu sei muito bem como é. Bom, eu joguei no Legends também, então conheço ele dessa época, assim como bastante gente que está ali no Spiders ainda. Então é um cara que treina muito, é um cara que quer muito, é um cara que se esforça e dá o sangue o tempo todo, tá? É, talvez realmente ele não tenha aí tanta qualidade quanto outros caras no país e tudo mais, mas eu tenho certeza que muito time aí daria muita coisa para ter um cara como ele como starter, sabe? Então eu não gosto de questionar muito. O Spider já chegou aí em Brasil Bowl, em Paraná Bowl, com ele de starter. Chegou a vencer o Croco aquela vez também na semifinal como starter. Então é um cara que já caminhou bastante e já se provou muito. Então é uma boa opção aí pro ataque do Spiders. Outra coisa legal de falar é que o time vem, na verdade, de uma crescente, né? É claro, a temporada 2020 não aconteceu, aquela coisa toda, mas no ano de 2019, o Spiders havia sido campeão da BFA Acesso e garantido o retorno para a Elite com o título, né? E ali, naquele elenco, a gente precisa ressaltar aí, especialmente o trabalho da Brown Spiders School, né? Tinham vários garotos jogando ali e mostrando potencial. Eu gosto de falar sempre aqui da secundária do Spiders. Eu acho que o Valdir e o Flavinho são dois excelentes jogadores. É uma secundária muito forte. Eu vejo talvez o maior problema do Spiders hoje ainda na linha ofensiva, mesmo com o retorno do Rômulo Tuleski, que estava jogando no HP, que é outro cara que, diga-se de passagem, eu sou muito fã. Né? Eu acho que ele é um dos melhores linhas ofensivas que a gente teve no estado. Tá? É um cara que tem muita qualidade, tem muita leitura, é muito forte. Então é um excelente reforço para os Spiders, mas talvez não seja sozinho que ele vai fazer muita coisa, né? Então eu quero muito ver como é que essa OL vai reagir aí nesse primeiro jogo, mas vale ficar de olho. E o Spiders não ficou parado também e trouxe alguns reforços, né? Vieram atletas tanto do Estepos quanto do Guarapuava Dark Wolves, tá? Eu sei que são mais de 10 atletas aí entre as duas equipes e 3 deles devem ser starters aí nessa partida. São o Brian e o Chuchu, os wide receivers, e o running back Chico devem estar jogando aí. Se eu não me engano, o Chico está como running back 2, RB2, né? Mas ainda assim é uma opção aí da comissão técnica, tá? Então é um time que tem vários reforços e tudo mais, e eu particularmente quero muito ver em campo, assim, eu acho que tem um potencial grande, tá? Talvez essa primeira fase leve um tempo para ajeitar, né? Enfim, muito tempo parado, aquela coisa toda, blá, blá, blá. Mas eu ficaria de olho, eu acho que os Spiders é um time que pode surpreender. Mas e você, o que você acha, tá? Deixa nos comentários aí, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, tá? E até a próxima.